Estamos no ar. Bem, bom, então nós estamos falando sobre a questão da ocitocina, a Gisele falou sobre literatura, alguns exemplos muito sensíveis, né? Mas tem vários outros, como Callas e Onassis, como os irmãos Van Gogh e Theo. Posso depois passar assim, porque nisso, adoro fazer isso, gente. Ler biografia comigo, adoro mesmo. Então posso passar uma lista pra vocês bem bacana. O Van Gogh suicidou-se, o Theo morreu dias depois. Mas assim, e também já vou gravar o vídeo com esse poema Loucos e Santos do Oscar direitinho, porque merece, né? E vou deixar aí no Instagram, tá bom? E vamos continuar falando de amor. Vamos falar de amor, vamos falar de sexo também. O Michel Foucault... Bora falar! Lógico, tem que falar. Então, eu recomendo lerem a História da Sexualidade, viu? É muito interessante. E o volume 1 os 3 volumes são muito bons. O volume 1 é o intitulado Vontade de Saber, que é quando ele vai demonstrar que o Foucault faz uma arqueologia da história, né? Então ele vai demonstrar o seguinte, que a reprodução é algo extremamente valioso para os detentores de poder. Quanto mais gente tiver um determinado reino, quanto mais vassalos tiver um rei, melhor para ele. Quanto mais pessoas tiverem num determinado templo, uma igreja, o que for, melhor. Quanto maior a população de um país, melhor para o governante. Especialmente na antiguidade. Hoje também, mas especialmente na antiguidade. Quando você tem mais gente para o exército, para o seu exército, você tem mais gente para a economia, você tem mais gente para produzir, você manda em mais gente. Enfim, o seu poder como soberano é maior, ou como soberano, ou como bispo, ou como o que for, é maior na medida em que você tenha mais pessoas para você mandar. Não é? Quantitativamente faz diferença. E os grandes impérios eram populosos, e ficavam cada vez mais populosos porque dominavam outros e agregavam aquelas populações. Então, essa relação entre sexo, entre sexualidade e poder é uma relação extremamente relevante sobre o prisma da economia do poder, sobre o prisma econômico do poder. Então, a formação moral, se quiser chamar de ética, é um termo grego até romano, se quiser chamar de ética, da formação dos valores morais, desde da antiguidade clássica, mas especialmente onde Foucault faz a sua arqueologia, que é a formação da subjetividade do homem contemporâneo a partir de 1750, 1800 e qualquer coisa, até os tempos atuais, ou seja, a formação da subjetividade do ser humano moderno, a questão do controle do sexo sempre foi fundamental, essencial. O controle sobre os corpos. E o controle, o poder sobre a mulher, em seus diversos mecanismos e formas, é um poder essencialmente fundamentado em basicamente 2 eixos: a
melhor performance, a melhor capacidade reprodutiva da mulher. E o segundo, esse é ancestral, é que não existia exame de DNA há 2,4 milhões de anos atrás, né? Então a garantia de que o provedor está provendo para um descendente geneticamente seu. Uma genética que os primatas também têm, enfim, não vamos entrar na história dos macacos de novo. Então, falando sobre o controle do aparelho sexual, controle sobre os corpos, ele acontece através do quê? De valores morais. Esses valores morais, eles vêm de onde? Eles vêm do discurso, não raro, proferido na escola, não é? O discurso na família, em casa, enfim, é um discurso que provém ou da religiosidade ou da ciência. Só que a ciência produz, não raro produz, já fez esse discurso até falando que cigarro fazia bem para a saúde, fazia bom para o pulmão. Ou seja, a ciência ela produz uma verdade, depois ela, não fora a ciência fajuta, né, de pagar cientista para falar bobagem, mas fora isso tem aquela verdade que depois ela é revista, não é? Mas a verdade científica é inabalável até ela ser abalada por uma nova verdade. Isso é o que acontece, não é? Já a verdade religiosa, filosófica, é aquela mesma e contente-se com ela. Mas esses valores morais, eles são associados ao quê? A um discurso não raro com um médico atrás. Um médico dizendo que masturbação é uma coisa absurda, que isso aí leva... pegavam lá um maluco tarado, pedófilo, não sei o que, estuprador, um monstro desse aí, prendiam lá o cidadão, e aí, 1890, 1910, viravam para ele e falavam: você se masturbava muito quando era criança, quando era adolescente? O cara falava: muito, falando: tá vendo? É isso aí que acontece. O cara que se masturba muito acaba virando um pervertido, um louco, não sei o que. Ou seja, houve todo um... Aí não é nesse livro não, já é onde ele fala do grande falatório sobre masturbação, enfim. Mas o Foucault ele explora essa questão, não é? Do controle sobre os corpos, da importância de controlar os corpos dos meninos, dos jovens, dos homens, para que não desperdicem a sua energia vital de reprodução. Mas eles até podem desperdiçar, né? Porque a célula sexual masculina ela é produzida aos bilhões, né? E a célula sexual feminina é uma vez por mês, então são 12 episódios por ano. Ou seja, controlar o corpo da mulher significa, para dar máximo retorno, a máxima resposta na produção de rebentos, de crianças, para melhorar o desempenho econômico ou armamentista ou de segurança, ou o que for, ou poder político dos poderosos, sempre foi fundamental. E o Foucault diz o quanto esta moral, durante a etapa da Segunda Revolução Industrial, que surge a era vitoriana na Inglaterra, que aí vem o controle cada vez mais moral, que é essa época que o Oscar Wilde vai ser trucidado, aquela moralidade... Ele até escreve uma peça a respeito disso, completa, contra a era vitoriana. Isso, essa moral vitoriana que cria o espartilho para apertar a mulher de todas as formas. Isso é um símbolo, né? Mas a conduta, a postura da mulher, ou seja, ela tem que estar sempre voltada para o casamento. Inclusive até hoje, né? Tem países que estão banindo isso. O Brasil tem que banir isso também, esse negócio chamado senhora ou senhorita. O que você quer saber? O status da mulher, se ela é casada, se ela não é, se ela tem compromisso. Você não tem que saber isso do tratamento. Se para o homem você não fala isso, você fala senhor.
fala senhora ou senhorita, isso é ridículo. Isso é um absurdo. Tem vários países que estão abolindo essa história de Miss or Mrs. e tal. Você não existe isso. Você não tem que tratar a mulher, mudar o pronome, mudar o tratamento em função do fato dela estar com um relacionamento estável com o homem, com o que for. Isso não existe. Né? Isso é uma barbaridade da linguagem. Né? Mas vem desde essa época. Mas antes disso vem do feudalismo. Então, essa punição do homossexualismo é muito em função da questão econômica mesmo, porque como da masturbação, ou seja, porque é o desperdício de energia que não gera reprodução, ou seja, não gera criança, né? E não gerando criança você não tem ali força de trabalho, você não tem como aposentar, né? Porque não tinha previdência na época, então o cara que não tivesse 10 filhos, família não tivesse 10 filhos, sobrevivessem lá nos 7, eles não conseguiam ter uma velhice tranquila, porque quem é que ia trabalhar para alimentar os velhos? Né? Não conseguiam. Então, em todos os sentidos importantes, para o exército, para tudo, né? Para a conquista, para tudo, era fundamental. E, inclusive a palavra fuck, que em inglês todo mundo acho que sabe o que quer dizer fuck. Né? Fuck quer dizer o seguinte, durante o feudalismo, já é um pouquinho antes, né, do século XVII, vamos botar aí 1600 e pouco, a época do Renascimento. Né? Então, nessa época do senhor feudal, né, que era um intermediário entre o rei e os vassalos, né, os plebeus, né, nós, o povo, é o seguinte, o cidadão casado, evidente, se fosse casado, então ele era absurdo, mas casado, ele ia pedir permissão para fazer um filho. Aí o rei autorizava, dizia, que bom, vai fazer um filho, então tá ótimo, tá na época fértil, começavam isso. Né? E aí podiam transar. Porque se tivesse transando sem esse consentimento, sem autorização do rei, e o vizinho, sempre é o vizinho, né? O vizinho e a vizinha ficassem sabendo, caguetava. Ia lá e dizia, estão fornicando. Sem autorização. Será que isso aí não é uma pouca vergonha? Temos que tomar providência. E ficavam ali escutando, né? Imagina. Se hoje é assim, imagina naquela época. Uma sigla que botava na porta, uma tabuleta que se pendurava na porta, o casal, que era Fornication under consentment of the king. Fuck. Fornication under consentment of the king. Fornicação sob o consentimento do rei. Ou seja, estava autorizado. Sem a plaquinha, era uma pouca vergonha. Inclusive porque, qual é o critério para autorizar esse ato ou não autorizar? O critério era a perspectiva de produção de uma criança para integrar o sistema econômico e militar da época. Ou seja, o controle sobre os corpos, especificamente sobre o corpo da mulher, é algo que vem sendo produzido e aprimorado. Claro que tem grandes movimentos de ruptura em relação a isso. A pílula anticoncepcional foi uma das coisas mais importantes da história da humanidade, né, no que diz respeito à mudança de costumes, enfim, foi algo extremamente relevante, uma das conquistas mais importantes para a nossa civilização, no meu ponto de vista, e de outros que, enfim. No entanto, esse controle sobre o corpo das mulheres, que se traduz num controle sobre as próprias mulheres, ou seja, sobre o poder, não é? Masculino sobre as mulheres, que se traduz
nesse movimento sobre o escudo, o biombo, né, da moralidade e a discursividade feita com base na ciência, para garantir que todo o esforço sexual, que toda a energia sexual se canalize no ato reprodutivo. Então, este é o modelo que nós acabamos produzindo na subjetividade contemporânea. Até hoje isso acontece, não é? Há uma banalização do corpo da mulher para qualquer coisa. Se for vender parafuso, você passa assim pela estrada, você vê mulher de biquíni ou até menos vendendo de parafuso a pão com linguiça, né? Então, tudo que você possa imaginar. O corpo feminino passou a ser algo extremamente banalizado, presente em tudo quanto é lugar, é uma verdadeira metralhadora e de corpos perfeitos, de corpos com uma determinada modelagem, com um determinado perfil. E esse perfil é um perfil, do meu ponto de vista, escravagista, porque ele coloca a mulher numa circunstância de ter que se colocar naquele modelo. E isso é uma questão extremamente interessante de se pensar, não é? Quando iniciou a guerra lá do Iraque, né, eu até acompanhei bastante isso, o grande símbolo, não sei se você lembra, o grande símbolo era as mulheres podendo não usar a burca. Burca é aquele saco que eles colocam a mulher no saco, tem uns furinhos aqui pela vida. E eu tirar a burca, né, até tinha na sala de uns grandes líderes, acho que do Colin Powell, que era o comandante-chefe das forças americanas, era uma mulher tirando a burca. Não usar a burca era questão de libertação, inclusive a França proibiu o uso da burca, não é, através de legislação, e eu acho também a burca um absurdo. Mas eu vi uma entrevista de um grupo de universitárias e profissionais, jovens, e uma delas falou assim: você sabe que eu acho que a burca não é tão ruim assim? Eu fiquei impressionado, né? Falei, pô, não é possível, né? Não é possível, ela acha isso. Aí eu fui prestar atenção, especialmente nessa parte do documentário. Ela falou, porque o que acontece? Quando eu pelo menos eu tenho uma chance de ser ouvida por um rapaz, do rapaz gostar de mim pelo que eu sou, pelo que eu penso, pelas minhas ideias, pela minha personalidade, pelo meu caráter, pelo que eu sou, eu tenho condições de conquistá-lo através do que eu realmente sou, do que eu tenho que... Acho que eu sou, diz ela, acho que eu sou uma pessoa extremamente agradável, acho que eu sou uma pessoa extremamente atraente, interessante, mas o que acontece? Eu acabo perdendo a chance de conhecer vários outros caras, vários outros rapazes, porque eu não passo o dia inteiro na academia para ficar com uma bunda de um jeito tal e qual. Aí o garoto, que normalmente é um imbecil, né, que eu já fui jovem, já fui esse imbecil, né, acho que continuo sendo imbecil, mas o fato é que o jovem, ele entra numa determinada... enfim, existiam boates, né, coisas... No passado aqui, um tempo atrás, as pessoas iam, né, para esse lugar para se encontrar. E provavelmente para buscar sexo ou algum tipo de relacionamento afetivo. Mas o fato é que o homem acaba, nesse ato idiota, priorizando o corpo. E ele já vai na reta. Ali, ó, aquele ali, depois é aquela ali, depois é aquela ali. Ou seja, o que a pessoa é realmente não interessa, ele está vendo como um pedaço de carne.
E a menina, a jovem, não raro acaba entrando nesse jogo. Só que esse é um jogo nefasto, porque, primeiro, não é porque eu não estou buscando justiça no mundo, eu não sou aqui nenhum tópico maluco, estou buscando justiça no mundo, estou dizendo que isso é nefasto, porque realmente vai além da estética. Esta essência é o que vai fazer diferença. A mulher ser bonita é bom, mas isso é uma característica mais do que tudo genética. Depois um esforço enorme de fazer ginástica, que é bom para a saúde e tal, beleza. E mais, gastar dinheiro com estética. E horas e horas e horas envolvidas nisso. Agora, e o que é que a mulher é realmente, né? Porque essa beleza ela não fica, ela não permanece. Isso é uma etapa, isso é uma fase da vida. Então algumas pessoas, né? Algumas mulheres ficam aprisionadas com essa história que está envelhecendo, aí não posso envelhecer. Então qualquer coisa que você escrever anti-age, né? Contra envelhecimento, bota qualquer coisa, bota maisena com água e bota ali que é contra anti-age que você vende, né? Porque quer passar um negócio que não quer envelhecer. Não adianta, vai envelhecer. E a beleza vai embora. O que é que vai ficar de você? Vai ficar o que você realmente é. O seu legado, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu conteúdo, o seu carisma, a sua capacidade de hipnotizar, de conquistar, sem a necessidade de ficar enfiando um short. Pode enfiar, eu não estou fazendo discurso moralista, não. Estou dizendo o seguinte: a gente tem que parar um pouco de só valorizar uma coisa na mulher. E acaba desvalorizando o que a pessoa é efetivamente. Porque a própria mulher começa a pensar o seguinte: eu sou o quê? Então, eu sou o quê? Um pedaço de carne, né? Porque... E o dia que eu não tiver mais juventude e tal, o que vai ser de mim? Aí fica se esticando e relutando contra essa coisa da... Meninas, saiba o seguinte: essa beleza, que inclusive quando vocês estão ovulando, a beleza é maior, viu? A pele fica melhor, então tem todo um processo de... tem dia certo para fazer, inclusive, a apresentação, fala, entrevista de emprego, tal, para que você vai estar assim, até a cuidade mental aumenta durante esse período de ovulação, é incrível, né? Há uma mudança sutil, porém magnífica, né? Mas isso é a natureza que está agindo. Nós estamos acima disso. Então, quando a pessoa fala: mas que linda, mas que linda, você está linda, maravilhosa, olha, nós estamos tão lindas, está todo mundo lindo aqui, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo lindo. Vai fazer aquela cara de selfie, né? Todo mundo lindo. Isso aí é bom, claro que é bom, mas isso não pode ser tudo. Isso não pode ser a tua essência. Porque se você amarrar a tua essência nisso, você está amarrando a tua essência em algo que é inexorável, não tem jeito, vai acabar. Em geral, parece que administra isso melhor. Essa questão da velhice, da perda estética. Não liga. É muito raro. Eu estava até brincando com a Gisele outro dia, o Stephen Pickett, tem vários caras que falam isso. Dois espelhos assim, para se arrumar e se olhar como é que está atrás, é muito difícil o homem que faça isso.
Eu várias vezes saio de casa, nem o espelho eu olhei. Se não tiver o espelho ali, eu nem percebo. Eu saio, às vezes a Gisele fala, mas seu cabelo tá todo em pé. Não, quando é só o Totalmente cabelo. em pé. Às vezes eu não perder totalmente em pé. Aí eu falo, quer saber? Azar. O que eu vou fazer não depende disso. Eu até prefiro que eu esteja de qualquer maneira. Porque aí as pessoas vão... Eu vou ter que ganhar um negócio com a minha capacidade. Então, são diferenças, assim como as mulheres têm milhões de vantagens intelectuais, são muito mais capazes. A sociedade do conhecimento está agachada, de cócoras, em reverência a vocês mulheres, porque vocês são muito mais capazes de ser empáticas, têm muito mais capacidade de estabelecer relações, são muito mais capazes de cooperar, a inteligência emocional é muito maior. Enfim, eu canso de falar isso quando eu faço falas, né, para jovens de terceiro ano, final de conclusão de ensino médio, ou do Fundamental 2, enfim. Eu digo, olha, quando vocês conhecerem uma mulher, que vocês se apaixonarem, então primeiro sabe uma coisa, você não tem como iludi-la, porque ela só se ilude se ela quiser, porque ela tem uma capacidade de escanear. Vocês já viram um predador contra alien? Isso é trash, movie, né? Mas até a capacidade de escanear o seu rosto, como se fosse um aparelho mesmo, com aqueles númerozinhos, assim, como se tivesse um óculos que ela escaneia. Não tem jeito. Ela sabe que você está mentindo antes de você abrir a boca. Em segundo lugar, ela se lembra da camisa que você usou no 6º encontro. Bom, eu não lembro. Não lembro, mas sabe do primeiro, sabe o que... O primeiro você lembra ou não? Tá, então a Gisele é uma exceção, tá? Vamos fazer de conta que é uma exceção. Não, eu lembro de várias ela não coisas. tem memória emocional nenhuma, que ela não lembra de nada. Tenho sim, lembro sim. Tá bom. Eu é que lembro. Não. Eu nem consigo lembrar do filme, eu falo, mas esse personagem é quem? Ela que me diz que é um personagem, porque eu esqueço completamente. Esse é quem, na verdade? Ou seja, a mulher está muito mais qualificada para isso. Agora, tem que se valorizar além do prisma da estética. E essa história da burca me chamou a atenção mesmo, porque a menina falou, pô, sabe o que acontece? Eu não sou uma mulher feia, como você pode ver aqui, mas eu não quero que o cara esteja conversando comigo, me dando atenção, etc., porque eu tenho uma bunda assim, um assado. Eu quero que ele goste de mim pelo que eu sou. Eu quero que ele me dê tempo de conversa, eu converse com ele suficientemente para que a gente estabeleça uma relação entre dois seres humanos, não entre dois pedaços de carne. E agora está todo mundo usando uma burquinha, né? Mas a gente falou que não ia falar sobre isso, mas está todo mundo voltando a usar uma burquinha, né? No rosto. Bem, então... Não, quer fazer uma intervenção? Não, Não, isso em relação à estética, lógico que eu concordo com o que ele está falando, a gente vai envelhecer. Mas eu acho que a mulher também tem que se amar, se cuidar para você mesma. Não para o outro, não para o homem. Por quê? Para ele. Então que o homem não entende nada? Não entende. Ele não vai reparar se você tingiu o cabelo, se você mudou, você entendeu? Raramente. Então, eu, por exemplo, eu gosto de me arrumar para mim. Eu gosto de me ver bela, me cuidar da minha saúde, do meu corpo, meu espiritualmente também, para mim. Então, acho que você, mulher, tem que se amar em primeiro lugar. Isso, você assim, muda a sua vida completamente. Você tem esse amor próprio, é assim, fundamental. Se você gosta de se arrumar, ficar arrumada em casa... Eu, por exemplo, às vezes dou uma de louca, me arrumo mesmo, fico bem arrumada não, em casa. Louca não fala não, louca. Louca eu não posso. Mas gosto de me arrumar. Caraca, vai chamar uma mulher de louca. Não, eu gosto de me arrumar. E ficar sempre arrumada, não gosto. Eu sou uma mulher que fica, digamos... Bom, não vou colocar nenhum adjetivo aqui. Mas o amor próprio é muito importante. Então, se ame. Em primeiro lugar. Bom, eu vou... eu quando estava dando intervalo, fui colocar mais água
no copo aqui. E aí lembrei de um trecho de um poema do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, que ele fala assim: porque quem ama não sabe por que ama nem o que é amar. Amar é eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Bonito isso, né? Porque quem ama não sabe por que ama nem o que é amar. Amar é eterna inocência, e a única inocência, não pensar. É uma visão panteísta, né? O Caeiro, ele tem essa visão de enxergar a natureza, né? com os olhos, os ouvidos, com o aparelho sensorial, com a magnitude que a natureza se coloca para a gente, e essa relação é muito bonita que o Caeiro defende, né? Nos seus poemas, que é o Fernando Pessoa, na verdade. E eu vou ler aqui um trecho do Rilke, Jean-Marie Rilke, que é um poeta alemão, que foi a Lu André Salomé, tiveram um relacionamento bastante intenso, enfim, o cara era, além de bom poeta, era um sujeito, parece que tinha um carisma muito grande, né? Então ele diz assim para quem... E ele que escreveu aquela Cartas a um Jovem Poeta, é um clássico esse livro, você não leu, devia ler, é muito interessante. Aí ele diz assim para quem ama, o amor por muito tempo e pela vida fora é solidão, isolamento cada vez mais intenso e profundo. O amor, antes de tudo, não é o que se chama entregar-se, confundir-se, unir-se a outra pessoa. O amor é uma ocasião sublime para o indivíduo. Para o indivíduo amadurecer, tornar-se algo por si mesmo. Tornar-se um mundo para si, por causa de um outro ser. É uma grande e ilimitada exigência que se lhe faz, uma escolha e um chamado para longe. Essa frase é linda, né? Tornar-se um mundo para si por causa de um outro. Tornar-se um mundo para si por causa de um outro ser é uma grande e ilimitada exigência. Tornar-se um mundo para o outro. E descobrir no outro, todos os dias, descobrir algo novo. Todos os dias, tentar surpreender. A autora, esse livro é muito interessante, O Sentido da Paixão. É uma série de autores, essa aqui é a Luzila Gonçalves Ferreira, que fala da Lu André Salomé, A Paixão pela Vida. E aí ela tem um trecho aqui que eu acho belíssimo, que diz assim: se o amor é uma busca, se o estudo é uma busca, a arte uma busca, a vida inteira é também uma busca. E o amor e a paixão são a mola dessa busca. É preciso buscar com amor, com paixão. Amar a vida, amá-la mesmo, e sobretudo quando ela chega ao fim e o espírito e o corpo veem ilimitado seu campo de ação. Nos cadernos íntimos do André Salomé, dá um balanço de sua vida. E aí fala um trecho da própria Lu André Salomé. Ela diz assim: dessa solidão, porque nós nascemos de um desamparo, né? A gente nasce precocemente, né? E vive um desamparo, uma busca. E viver é essa busca mesmo, né? E amar é essa busca. E diz assim: a constatação dessa solidão a que nos remete a paixão não nos deve, entretanto, entristecer. A fusão inteira do nosso ser com o outro, por mais querido que seja, não seria desejável. É preciso que sejamos cada vez mais nós mesmos para poder ser um mundo para o outro. Esta frase é muito importante. A fusão inteira do nosso ser com o outro, por mais querido que seja, não é desejável. Não é 1 mais 1 virar 1. É continuarem as duas subjetividades. As duas subjetividades sejam um mundo um para o outro.
em permanente estado de surpresa, de exploração, de fazer diferente, de ser explorado e explorar o outro na tonalidade do amor, na vertigem da paixão. Então ela diz assim: é preciso que sejamos cada vez nós mesmos para poder ser um mundo para o outro. Esse processo de busca, e essa busca que se confunde com o processo de criação, porque se você não estiver todos os dias da sua vida buscando criar, questionar, fazer diferente, não se entregar a uma rotina que te robotiza, que te transforma num não ser, mas numa máquina a serviço dos governos, da economia, da produção de dinheiro para outros, mas botar a tua marca, a tua subjetividade, ser o teu ser tudo que você pode ser em cada relação. É o que o Ricardo Reis fala: tu és no mínimo que fazes. Põe tudo quanto és no mínimo que fazes. Cada pequena coisa, coloca tudo de ti. Processo de afirmação da vida, de amor pela vida, para abraçar as suas decisões, as suas escolhas, de tal sorte que você abrace o que vier de bom e o que vier de ruim a partir da decisão e da escolha que você tomou. Se você tivesse 1000 vidas, você tomaria a mesma decisão e abraçaria aquilo com a mesma certeza. Com as dores, com os pesares, e com as alegrias, e com as felicidades, mas abraçando tudo, estando pronto para cada decisão abraçar o fel e o mel. E a partir daí, não é de forma resignada, a partir daí, enfrentar a decisão tomada, as consequências dessa decisão, na certeza de que você fez aquilo que, se você tivesse 1000 vidas, faria de novo. De reinvenção permanente, de criação, que é a força da vida, que se sobrepõe a todas as forças destrutivas, que é o que nos dá a fortaleza necessária para atravessar as grandes crises, para fazer as grandes escolhas e para viver as grandes paixões. Um beijo e obrigada. Até a próxima.